É aqui, em um estúdio de dublagem, que arte e técnica se misturam para tornar sucessos do cinema mundial acessíveis ao grande público e permitir ao espectador relaxar em sua poltrona e apreciar uma boa obra. Com um roteiro em mãos e um microfone, o dublador tem a possibilidade de viver inúmeros personagens. Quem nunca se imaginou na pele da Angelina Jolie contracenando com Brad Pitt? Ou sendo Charlie Brown, o melhor amigo do Snoopy. O Caminhos da reportagem de hoje mergulha no universo da dublagem e mostra as muitas transformações ocorridas no mercado, desde precursores como Herbert Richards até as grandes produções atuais. Todos prontos? Já vai começar. Dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, Yeah, you've been dancing with me for 19 years. I don't know the steps. I'll teach you. Dance comigo. Mas eu não sei. Sabe Eu sim. não sei. Você dança comigo há 19 anos. Eu não conheço os passos. Eu te ensino. A personagem da atriz Susan Sarandon no filme Dança Comigo está na lista dos inúmeros trabalhos da dubladora Carmen Sheila. Alguns foram inesquecíveis. Se eu tivesse cavado a cova dele toda vez que vocês me disseram que ele ia morrer, eu estaria comendo arroz com um pauzinho da China. Marcas do Destino, da Cher, foi um filme que eu entrei no estúdio e quase que saí carregada, porque a última cena foi muito forte. Foi muito forte. E o diretor fez sinal para o técnico e deixou eu chorar à vontade, gritar à vontade coisas que eram sobre a cena, mas sem olhar mais para o script. Ele foi gravando, depois entrou o mixador e fez uma edição, porque meu filho estava morto em cima de uma cama, e eu percebi e fingi que eu não percebi, comecei a conversar com ele, até que ela não pode mais continuar se enganando, ela vai quebrando tudo, até cair numa grande cena de choro. Foi um filme que marcou minha vida. Eu dublei quase tudo, não estou dizendo tudo, mas quase todos os filmes da Cher eu dublei. Depois ela, bandida, que só quis cantar, não fez mais filme, me abandonou. Quando você dubla por muito tempo e muitas vezes o mesmo ator, a mesma atriz, mais ou menos você já sabe o tempo dela respirar, dela dar aquela travazinha, sabe? Você se habitua com a interpretação, fica mais fácil. Mas tio Patinhas! Não é a minha palavra final. É a nossa chance de ver dinossauros de verdade e estamos presos aqui. Ah, vamos lá de qualquer jeito. Era um trio inesquecível. Porque eles eram praticamente todos iguais. E era em preto e branco que a gente dublava. Um dia começou a ser a cor. E aí foi que nós definimos quem era quem, não foi o diretor. Porque um era vermelho, um era verde e um era azul. Aí, eu não lembro se foi a Marisa Leal ou a Miriam Fischer que falou, a Chirinha é o azul. Eu falei, tá bom, então azul. Então a gente não seguiu o script pelo nome, porque às vezes estava trocado. A gente ia no shortinho deles. O azul falava, a gente falava. Mas enquanto não era assim, um fazia da outra. Se uma não entrava, a outra entrava. Lion. Chitara? Desculpe cortá-lo, mas Jaga pede para levar você até lá. Quando fui fazer a Chitara, eu não devia ter passado no teste. Olha que coisa estranha e divertida. Porque eu não tinha a voz da Chitara. A Chitara era uma pantera sexy. E eu tinha uma voz ainda sem gosma, sem arranhado. Eu não sei porque que eu passei no teste. Aí eu falei assim, eu vou tentar imitar a Betânia, que tem a voz grave. Brinquei dentro do estúdio. E eu botava a voz aqui, forçada. Então, a Chitara, na época, era mais ou menos assim. Thunder! Thunder!
Thundercat Ho! Era isso. Obrigada por ter me pedido. Seu primeiro trabalho foi aos 18 anos. Assim como muitos profissionais da época, iniciou a carreira na Rádio Nacional, fazendo rádio-teatro. Eu, quando parti para a dublagem, eu não deixei a minha querida rádio. Eu permaneci lá até me mandarem embora. Quer dizer, eles acabaram com o rádio-teatro. Foi um mundo todo novo, né? Que se descortinou assim, embora estivessem já bastante... Eu tinha muitos colegas já que já tinham ido para a dublagem e eu não tinha ido. Não tinha me interessado. E foi maravilhoso. Só dá certo se a pessoa está infeliz. Ajudar Baba. Aos 73 anos, Carmen não pensa em parar. É dela a voz da bruxa Baba Yaga na animação Uma Família Feliz. Em 1938, uma animação marca o início da história da dublagem no Brasil. O filme Branca de Neve e os Sete Anões é o primeiro a ser dublado no país por atores brasileiros. O Walt Disney, realizando seu primeiro longa-metragem em animação, sabia que era um filme que ia atrair plateias infantis, obviamente incapazes muitas vezes de ler as legendas. Então ele vai, não só no Brasil, mas em vários países, enfatizar a necessidade de que eles fossem dublados, não só os diálogos, mas também a música, sabendo como uma das grandes atrações do Branca de Neve, que não só Branca de Neve, que não só é uma animação, mas é também um musical. Ele vai contratar uma empresa brasileira que era a Sonofilmes, que tinha como principal diretor e diretor artístico comercial o Braguinha, o João de Barro, que é um famoso compositor de samba, e que vai não só coordenar a dublagem, como também coordenar a tradução e adaptação das músicas, que vão ser gravadas no Brasil, mas enviadas de volta à Disney nos Estados Unidos para mixagem com os arranjos musicais e com os sons, para que depois viesse ao Brasil a cópia dublada em português. Na época, o filme fez um grande sucesso e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor trilha sonora. No Brasil, Dalva de Oliveira, a estrela do rádio, foi a voz de Branca de Neve na primeira versão dublada, hoje considerada uma raridade. Eu sonho que ele há de chegar cantando pra mim. Poucos anos depois, o Walt Disney se torna amigo pessoal de Herbert Richards, história que o jornalista Gonçalo Júnior conta na biografia do empresário. Herbert era filho de alemães e falava muito bem inglês. Ele acabou sendo não só cinegrafista de Disney, como também um tradutor para ele, um intérprete, né? Então ele teve esse papel importante. Dali nasceu uma amizade que se desenvolveu porque sempre que Herbert ia aos Estados Unidos, ele visitava os estúdios. Na época, Herbert Richards já era um empresário com mais de 70 longas-metragens produzidos em seus estúdios. Ele começou criando cinejornais e esteve por trás de algumas das maiores bilheterias das décadas de 1950 a 1970. Mas foi só no final da década de 50 que, incentivado pelo amigo, o brasileiro se lançou no ramo da dublagem. Estou aqui para oferecer ao senhor um bom preço por elas, digamos, 100 pesos? Disney deu para ele uma caixa com as fitas, com as películas da série Zorro. Eram 20 e poucos episódios. Ele falou assim, leva isso daqui, dubla e vende lá no Brasil. Depois a gente vê o que faz. Ele virou o representante da Disney no Brasil. Então ele vendia os filmes aqui, ele virou representante para a televisão, que era uma coisa que estava começando, né, ainda. E assim começou a coisa da dublagem, meio que por acaso. A dublagem aconteceu. Os estúdios da Herbert Richards passam a fazer exclusivamente dublagem. Como havia uma inquestionável qualidade na dublagem dele, ele começou a ganhar mercado.
na década de 70, 8 em cada 10 produções dubladas no Brasil eram feitas pela Herbert Richards. Aqui nesta casa, 10 estúdios funcionavam 24 horas por dia, produzindo em média 700 rolos de filme por mês. A empresa reunia os melhores dubladores do país e chegou a empregar 500 pessoas. A Herbert Richards era tão importante no setor que o bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, se tornou um polo de dublagem. Concorrentes se estabeleceram na região por causa dos estúdios. Mas, ainda na década de 1990, a produção da Herbert Richards começou a diminuir. Com dificuldades para honrar os pagamentos dos funcionários, muitas dívidas trabalhistas se acumularam. Em 2009, a morte do fundador significou o fim da companhia. Hoje, ainda se vê na fachada uma lembrança dos tempos em que a empresa foi a mais poderosa do mercado de dublagem. Eram 2 turnos de estúdio de dublagem, tinha um turno que entrava às 8 da manhã e até às 2 da tarde, o outro começava às 2 da tarde e até às 10 da noite, e a mixagem não parava, eram 4 turnos. Você vê o tamanho o volume de trabalho que se tinha. É difícil, é massacrante, porque a pessoa entra, aqui esse é um estúdio de dublagem, e a pessoa é obrigada a ficar 4 horas, 3 horas, em pé, falando, discutindo, o diretor achando ruim, tendo que pôr sincronizado. Não é fácil ser dublador, não é fácil. A pessoa tem que gostar muito, mas quem não gosta muito não fica muito tempo na profissão, não é? Herbert Richards ele era obcecado pela qualidade, ele assistia em casa, ele dava bronca, ele chegava em casa à noite, ficava vendo os programas que ele dublou, que a emissora dele dublou, e a empresa, e tentava fazer correções, né? Eram os melhores profissionais do mercado, fazendo o melhor trabalho possível. Então ela conseguiu manter esse domínio do mercado, porque ela tinha os melhores estúdios, os melhores profissionais. Ele adorava dizer isso, que o Roberto Marinho falava, que ele era o único empresário no Brasil que anunciava na Rede Globo em horário nobre, sem pagar nada. Versão brasileira, Herbert Richards. Um momento marcante na história da dublagem do Brasil foi uma greve que durou mais de 100 dias, em 1978, e que deixou todo o mercado em pânico, né? Principalmente a Rede Globo. Fora as novelas, o que dava audiência para a Globo eram programas dublados. Então essa greve deixou todo mundo em pânico e acabou ajudando a mudar radicalmente o mercado, né? Porque toda a pressão veio em cima da Herbert Richards. A greve dos dubladores, que foi uma iniciativa muito forte, deve ser inserida também no contexto dos anos 70, de luta dos artistas de modo geral, mais do cinema e da televisão, mais especificamente, por direitos trabalhistas que não existiam. Então eles tiveram que fazer uma série de concessões, como, por exemplo, acabar com a exclusividade. Só que com o fim da exclusividade de contrato dos dubladores, o mercado mudou bastante, porque Herbert se queixava que ele ficava com o ônus de tudo, né? Ele cumpria a lei, ele pagava os direitos trabalhistas das pessoas, mas esses mesmos dubladores trabalhavam para outros sem receber nada. A dublagem, ela deixou de ser lucrativa com essa estrutura gigantesca que a Herbert Richards tinha. Você tinha que garantir um mínimo de horas para os dubladores. E o papai se recusava a enxugar. Era o patrimônio dele. Ele sempre acreditou nessa coisa industrial, quando ele produzia cinema. E quando esse mercado foi mudando, o papai meio que não soube fazer as coisas que tinham que ser feitas, que é mandar as pessoas todas embora. Ele achava... Aquilo era a família dele. Aquilo era muito mais a família dele do que a gente. Né? A empresa era ele, né? Ele tinha essa grande ligação com a companhia. As grandes dublagens de Herbert Richards estão no imaginário popular. Quem nasceu a partir da década de 60, que foi criança nos anos 70, dos anos 80, 90, 2000, só que como esses programas são repetidos até hoje, reprisados, então você tem 3, 4 gerações de brasileiros que cresceram ouvindo essas dublagens. O que me vem à cabeça, Kojak,
O Homem de 6 milhões de dólares, He-Man, A Caverna do Dragão e Alfred é Teimoso. Eu acho que essas 5 dublagens são as mais famosas de todas, né? Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! E eu comecei a fazer o He-Man, eu tinha 17 anos. Eu vejo pessoas, homens de 30 e poucos, de 40, que hoje com filhos e tal, que foram fãs do He-Man na sua infância e na sua adolescência. Então é muito legal. Há um tempo eu estava num restaurante japonês com os amigos e tal, e eu cheguei lá para jantar com eles rapidinho e sair para um outro compromisso. E eu estou vendo os caras barbudos ali se acotovelando e eu falei, já entendi o que é, né? Mas ninguém também teve coragem de falar nada, né? Aí eu falava alguma coisa, aí é legal isso, né? Eu falei, peraí e tal. Aí na hora que eu fui embora, tal, eu levantei e falei, bom gente, olha, tem que ir embora, tal, porque eu tenho outro compromisso, então prazer conhecer vocês. Eu dei a volta na mesa, peguei 2 desses caras que estavam ali, botei a mão no ombro deles assim e falei, vamos embora, gato guerreiro. Olho nele, gato guerreiro. Garcia Júnior cresceu dentro dos estúdios. Seus pais trabalharam como dubladores por muitos anos na Arte Industrial Cinematográfica, AIC, que nos anos 1970 se tornou BKS. Foi na Herbert Richards que a família se consolidou na profissão. Basicamente eu nasci nesse meio, né? Eu comecei em televisão aos 2 anos de idade, na TV Tupi lá de São Paulo. Depois fiz alguns comerciais, aí fiz 2 programas infantis, mas aí a dublagem aconteceu e dali eu não parei mais de trabalhar. Pica-Pau foi um de seus primeiros trabalhos como dublador. Depois vieram muitos outros personagens, como He-Man e Pato Donald. No cinema, é a voz inconfundível do ator Arnold Schwarzenegger. Ele é muito forte. Se eu morrer, terei que ir perante ele. Ele me perguntará, qual é o enigma do aço? O Schwarzenegger eu tenho um apego porque o primeiro filme que eu dublei dele foi Conan, o Bárbaro. E eu fui ao cinema assistir esse filme com meu pai. Então tem uma coisa toda assim, de um carinho, de um saudosismo. Na hora que a gente estava ali no cinema, era aquela coisa de curtição de pai e filho e tal, e esse momento, para mim, foi muito emblemático. O Predador é outro filme que marcou a sua trajetória como dublador de Arnold Schwarzenegger. As pessoas sempre vêm para mim falando dessa cena. Ele tá numa floresta, né? E pega uma faca imensa assim, e o cara tá atrás dele, uma coisa assim, ele vai e lança a faca. E o cara fica preso na árvore pela faca dele. Aí ele vira e fala, não desgruda daí. Aí esse não desgruda daí foi uma coisa que marcou muito, né? Por conta disso. Não desgruda daí. É a hora que ele olha, que o predador se apresenta para ele da primeira vez e tal. Nossa, você é muito feio. Isso também marcou bastante. Agora, claro, também tem o... Hasta la vista, baby. Eu tive a possibilidade, o presente, ao longo dos meus anos nesse trabalho, de ver, primeiro, grandes interpretações e prestar atenção nisso, beber nisso e tentar traduzir para o nosso mundo, da melhor maneira que eu pude, essas emoções e essas intenções. Então, isso acho que não tem preço, né? Isso é sensacional. No próximo bloco, o aumento da demanda por produtos dublados. Todos os dias, uma multidão cruza o Largo da Carioca, no centro do Rio. No meio de tantos rostos desconhecidos, você imaginaria encontrar a pessoa que é a voz da sua personagem favorita? E será que conseguiria reconhecê-la? Eu matei Sirius Black! Mentira! Eu não acredito nisso. É o Harry Potter. Ele está claro, brilhando, novinho em folha. Em tempo para o Lorde das Trevas. Clara e Gabriela! Pirralhas! É a Vicky! É a Vicky! De Padrinhos Mágicos? Ai, nossa, que legal! Porque eu disse que não queria ir, não queria ver nenhum bonitão do esqui e não queria ser paga. Nunca esperava que ia encontrar uma dubladora. O rosto de Miriam Fisher pode não ser conhecido, mas certamente você já ouviu sua voz. A Jodie Foster
Eu dublo desde que ela era pequena e desde que eu era pequena. Então, eu tenho muita intimidade com as coisas que ela faz, às vezes os recursos que ela usa. A gente não pode conversar agora? Por favor, eu não quero começar nada agora. Eu não quero me preocupar o dia todo com o que você vai aprontar mais tarde, mamãe. Então, assim, eu já entendo ela, sabe? Então, é fácil. É fácil, assim, não é fácil, é familiar. A dubladora começou cedo, aos 13 anos. A versatilidade de sua voz a levou a conquistar papéis em diferentes gêneros, como desenhos animados, dramas e comédias. As pessoas perguntam, você muda a voz para cada personagem? Como é que você dubla? Eu dublo, eu vejo o que ela faz e eu tento me aproximar, tento viver aquilo através da voz, né? Então, eu acho que não tem que ter uma voz para dublar. Claro que eu faço personagem. Aí eu tenho que ter uma voz, né, um estereótipo, uma coisa assim, uma estereotipada, uma voz assim, mas não tem que ter a voz, eu tenho que ter coração. Miriam tornou-se a principal dubladora de algumas das mulheres mais bonitas de Hollywood. No currículo, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Uma Thurman e Drew Barrymore. A Drew, ela tem uma coisa que ela gagueja, assim, como a Meg Ryan também. A Angelina Jolie tem essa coisa mais de um peso, né, sexy, e às vezes não, porque ela às vezes está despojada disso e é super legal. E ele continua aumentando, com cada coisa que não dizemos um pro outro. A Nicole, clinicamente, também ela um homem faz isso? Varia muito. É como se ele fosse, né? Então eu vou no que ela faz. Por exemplo, uma coisa me assustou um pouco, o Moulin Rouge, foi um pouco assim de pressão, eu acho, não sei. Moulin Rouge era uma coisa. Aí eu comecei a dublar, olhando, meio nervosa. Aí depois eu olhei para ela e falei assim, olha só, já dublei você em tanta coisa. Não, você não vai agora, eu não vou ficar afetada assim, esse ponto, ficar nervosa. Já te conheço, te admiro, vamos lá, tá bom. Aí foi. Qual é o tipo dele? A florzinha frágil? Alegre, energética ou sedutora ardente? Você tem que respeitar o ator original. Ele estudou meses, ele fez pesquisa, enfim, não é você em 1 minuto que vai mudar uma interpretação. Por muito tempo, o espectador brasileiro se acostumou a assistir filmes legendados na telona. O público queria ouvir a voz original das grandes estrelas de Hollywood. Hoje, as cópias dubladas ganharam espaço nas salas de cinema. Em 2014, já representavam 59% do total de filmes exibidos. Segundo Paulo Sérgio Almeida, esse crescimento não está atrelado apenas ao cinema. É uma revolução atrás da outra, né? E com isso, quer dizer, o campo para dublagem só cresceu. É espantoso como cresceu o número de títulos de filmes dublados na televisão, dublados no streaming, dublados no cinema. Quer dizer, tudo isso virou um comércio enorme, engraçado. E a gente achava que a dublagem estava com os dias contados. Esse crescimento de dublagem dá em toda a América Latina. E a gente já vê alguns números muito importantes de um crescimento de dublagem nos Estados Unidos. Porque a população latina dentro dos Estados Unidos é muito grande também. Então, eles estão cada vez mais oferecendo conteúdo americano para americanos em espanhol. Então, é no mundo inteiro. Essa mudança da classe C, de maior poder aquisitivo, isso fez com que as pessoas tivessem dinheiro para ir para o cinema, que antigamente não dava para ir para o cinema, era caro o cinema, né? Não é barato. E você vai com pai, filho, pipoca e tudo mais, você deixa uma grana direto lá, né? Essas pessoas não querem ouvir, essas pessoas cresceram vendo televisão dublada, não iam ao cinema, cresceram vendo dublado, então vai para o cinema para ver dublado. A gente começa a ver que nos filmes com maior público está se oferecendo sessões legendadas, sessões dubladas, e não por uma questão de se é filme infantil ou não, né? Porque antes a gente só tinha os dublados dos filmes infantis. Hoje, mesmo os de super-herói, todos esses que são para um público adulto, jovem,
ser oferecido dublagem, então acho que está aumentando cada vez mais também nas salas de cinema. A gente já viu filmes de comédia agora sendo lançados com dublagem, a gente está vendo muitos dos heróis, então filmes de ação que normalmente era para um público jovem adulto, sendo lançados dublados, né? Tanto o Homem-Aranha quanto a Mulher Maravilha tinham suas sessões dubladas. O Batman vs Superman foi lançado com cópia dublada. Então é bem curioso, eu acho, porque que eu fiquei super espantada quando eu vi, no sentido de que não eram para público criança de jeito nenhum, era o Esquadrão Suicida. Então era um filme de ação que foi lançado, então tinham várias sessões que eram dubladas. Nos Estados Unidos, o filme estrangeiro, ele entra num nicho muito pequeno. Então são pouquíssimos filmes estrangeiros que conseguem entrar no mercado americano. Então, e quando entram com poucas cópias. Então, não se justifica fazer dublagem. Então, ele entra com legendagem. É uma maneira também de você barrar o filme estrangeiro, dele botar no nicho, dele não sair desse nicho. Na Europa, tem uma questão de lei em muitos países que é obrigatório a dublagem, tem cota para filmes por exemplo, na França, tem cota para filmes em francês. Não significa que o filme precisa ser originalmente francês, ele precisa estar na língua, né? Então, eles vão para o cinema já dublados, na Espanha, na França. Hoje, acho que criou um hábito, né? Foi uma coisa imposta nos anos 70, como lei, que virou o hábito do consumo, se consumir assim. Na China, nos países mais fechados, quanto mais fechado o país mais ele se defende da língua estrangeira. A língua é um fator que muitas vezes traz junto a cultura de outros países. E trazendo a cultura, traz o comércio, e que muitos países não querem, né? Então, isso é uma defesa cultural. Historicamente, desde a passagem do cinema mudo para o sonoro, muitos países criaram mecanismos de controle a filmes estrangeiros. O cinema sonoro vai gerar ansiedades em termos políticos com essa desnacionalização que pode vir dos filmes falados em outra língua. Isso vai motivar em vários países, sobretudo diante de regimes nacionalistas fortes, por exemplo, na Itália e na Alemanha, que você vai ver a ascensão do nazismo e do fascismo, mas também no Brasil, que a gente veio com o Estado Novo, essa resistência, esse ímpeto nacionalista para proteger a identidade brasileira através da língua. Desde o governo Vargas, na década de 30, movimentos tentaram restringir a entrada de filmes legendados no país. O cinema no Brasil foi desde sempre dominado pelas produtoras estrangeiras. No início europeias, mas a partir da Primeira Guerra Mundial norte-americanas. Então o mercado brasileiro sempre foi dominado, a gente pode dizer assim, pelos filmes de Hollywood. Já que o mercado é dominado pelo filme estrangeiro, vamos criar uma cota mínima para os filmes brasileiros, inicialmente de curta-metragem, a partir de 39, um longa-metragem por ano. Então essa vai ser a principal ferramenta para tentar proteger a produção cinematográfica nacional até, enfim, a atualidade. Em 1961, Jânio Quadros promulgou um decreto na tentativa de regular a exibição de filmes estrangeiros na televisão. No ano seguinte, um novo decreto instituiu a obrigatoriedade da dublagem desses filmes. Eu sustento a hipótese de que as emissoras trocaram, de certo modo, a cota de tela, a qual era muito resistente, pela implantação da dublagem, que, de certo modo, atenderia ao mesmo ímpeto nacionalista de valorizar a língua portuguesa. Ao invés de exibir filmes nacionais ou conteúdo de filmes brasileiros, que exibissem filmes estrangeiros mais falados em português. De lá para cá, o avanço tecnológico trouxe novas possibilidades. A TV por assinatura, por exemplo, está presente em cerca de 66 milhões de lares brasileiros, segundo dados de 2015 do IBGE. Com ela, uma quantidade impressionante de conteúdo estrangeiro passou a chegar ao espectador e impulsionou a expansão da dublagem no Brasil. Eu acho que a tecnologia mudou o acesso à TV por assinatura como um todo. Primeiro, pelo barateamento mesmo dos pacotes. E segundo, por dar todas essas opções. Antes, a gente tinha muito medo de qualquer mudança, justamente porque o público original que assinou
né, que assinou seus pacotes, eles tinham um gosto pelo conteúdo, no nosso caso, estrangeiro, ele queria o conteúdo original, com áudio original. A tecnologia deu a possibilidade de não tem problema, você pode continuar, você, assinante antigo, vendo da forma que você gosta, mas dando uma abertura para o novo assinante até a opção do SAP. Você pode apertar um botão para ter legendado ou dublado, né? Nas televisões mais modernas, etc. e tal, né? No cinema também. Então, hoje, você pode, com a mesma cópia, né? com o mesmo sinal, né? Porque hoje não existe mais cópia, existe um sinal, que ele pode vir para o satélite ou ele vem para um download, que você faz via internet. Então, você pode acrescentar a legenda, né? Então, você pode fazer 5 sessões dubladas e uma legendada, ou vice-versa, entendeu? Então, tem essa grande facilidade. Eu acho que não tem volta. Acho que todo conteúdo hoje, ele tem que ser dublado. Então, como está aumentando as demandas, a gente cada vez tem mais conteúdo inédito e tudo mais, todo conteúdo tem que sair dublado. Hoje não existe essa opção. Eu vou lançar alguma coisa só em inglês. Não existe. No próximo bloco, atores famosos entram no mercado de dublagem no Brasil e os cursos que ensinam a arte de dublar. Nos últimos anos, as animações invadiram as salas de cinema. Neste gênero, quase 100% do público brasileiro prefere assistir a cópias dubladas. E quando o filme começa, o espectador muitas vezes se depara com uma voz conhecida. Se você é fã de animação, certamente já ouviu um ator famoso dublando o seu personagem favorito. Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Oi, galera! O ator e cantor Thiago Abravanel sempre foi um apaixonado por filmes de animação. Seu sonho era dar voz a um personagem. Um dia eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu encontrei um amigo que trabalhava na produção do filme do Detona Ralph. E ele falou: Thiago, engraçado te encontrar aqui porque ontem eu falei o dia inteiro de você. E a gente quer te convidar para ser o protagonista do novo lançamento da Disney. Falei, não, vocês não estão falando sério. Não, é sério, o filme chama Detona Ralph, é um filme que trata do universo dos videogames. E esse personagem, que é o protagonista, é um vilão de um videogame e que sonha em ser herói. Eu não quero mais ser um vilão. O Ralph tem uma coisa meio do amigo, sabe? Então ele falava, fica difícil gostar do trabalho quando ninguém curte o que você faz. Ele tinha uma leveza na voz e e ao mesmo tempo uma força, que ele falava assim, ele falava, eu vou detonar! Teve um dia, inclusive, no Detona Ralph, que eu tive que pedir uns 5 minutos, porque eu me emocionei com a história, me vi no lugar do personagem ali, tendo que ser duro com a sua melhor amiga. E aí aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? E eu falei, acho que eu vou precisar de um tempo. Aí eu saí, fui tomar um ar, tal, não sei o que, pra voltar. Porque eu realmente fiquei emocionado e comecei a chorar no estúdio, não me envolvi com o filme, sabe? Detona Ralph foi o primeiro trabalho de Thiago como dublador. Depois veio Mowgli, o Menino Lobo. Você é o filhote de homem que quer viver na selva. Como você sabe disso? Menino, eu tenho ouvidos. Meus ouvidos têm ouvidos. Só eu posso protegê-lo. Eu fazia o Rei Louie, que era um macaco do mal, um vilão. E que era uma cena pequena, mas ao mesmo tempo muito forte. E além de tudo tinha uma música. O personagem foi interpretado originalmente por um ator muito mais velho do que eu, então tinha essa dificuldade de trazer uma voz mais velha, que fazia uma coisa, uma voz misteriosa, que era um macaco que vivia num templo dos macacos e que ele queria, através do Mowgli, conseguir o poder do fogo.
E ao mesmo tempo a música tem uma certa malícia, um quê de Tim Maia, eu diria até, que eu acho que talvez tenha sido por isso que eles tenham me escolhido para fazer o filme. Você vai ver o que eu vou fazer. Vou descobrir como ser você. Depois do Mowgli, eu fiz o Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Fiz o personagem Duke, que é um cachorro que no início você acha que é um personagem meio do mal, assim, apesar dele ter uma cara muito fofa. E aí depois você percebe que é só uma defesa, assim. O Pets talvez tenha sido o filme com mais humor dentre os 3 que eu fiz. Então tinha uma coisa do tipo da voz, tem umas coisas engraçadas, assim, sabe? Mas é muito legal, eu amo dublar. A gente usou uma colher para apertar o botão de uma máquina. Eu acho que talvez é uma das formas mais difíceis de atuar, porque você tem que passar todo o sentimento, característica, emoção, estado emocional daquele personagem através da sua voz, de acordo com a movimentação que a animação está te dando. Então é um olho que abre e a voz muda. É como a gente normalmente, só que através de um desenho animado. Então é como entender que aquela voz pode ser daquela figura. E aí é um trabalho de ator mesmo, e eu tiro meu chapéu para os dubladores, que são grandes atores. Para quem acha que dublar é fácil, zero fácil. Thiago é considerado um Star Talent, como são chamados os atores famosos que dublam. A participação deles em grandes produções do cinema é uma tendência mundial que parece ter vindo para ficar. Na verdade, no mundo, quando o filme é original, eles utilizam atores conhecidos para que as pessoas identifiquem aquela voz através de um personagem. Então, se a gente recebe uma oportunidade dessa, a gente não pode deixar a peteca cair. Porque se de alguma forma eles utilizam da nossa imagem para trazer alguma visibilidade para o filme, que a gente possa cumprir bem esse papel. Aguenta firme, Max! Enquanto eu puder dublar na minha vida, eu estarei lá. Esse é irmão do... Ele vai ser o seu irmão. Foi você que insistiu em trazer a porcaria da sereia. E o motim também não ajudou. Você anda igual uma menina. Olha quem fala. O Jack Sparrow é jovem, é um pirata e tal, mas ele tem uma característica de falar que eu não só aviso tanto a voz. Mas aí eu jogo com outra coisa, eu jogo com a interpretação. Quem assistir minha dublagem nos outros filmes, principalmente na Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele parece o Michael Jackson, né, que está bem diferente, a voz é totalmente diferente. É tipo, bem-vindos à Fábrica de Chocolates de Willy Wonka, porque é a voz que ele usou e era a voz que casava com aquela cara. Bom, eu disse que não estava no ponto, porque fica meio esquisito quando chega na sobremesa. É a torta de amora azul que faz isso. Eu sinto muitíssimo. Johnny Depp é apenas um da longa lista de galãs de Hollywood dublados por Marco Antônio. Quando Brad Pitt, George Clooney, Hugh Grant, Val Kilmer e Colin Farrell aparecem nos filmes aqui no Brasil, é a voz de Marco Antônio que dá vida aos personagens. Desde que começou a dublar, ainda na faculdade de medicina, Marco Antônio se divide entre as duas profissões. Eu via muita piada no início, né? Eu era pouco tempo de experiência, depois com o tempo, o meu trabalho, eu fui me firmando nos dois lugares, né? Eu acho que é possível você fazer bem as duas coisas, desde que você se dedique. Trabalhei no Souza Guiar, teve uma vez que saiu uma reportagem no jornal, aí o pessoal descobriu que eu trabalhava com isso. Aí os bombeiros chegavam trazendo um atropelado. Aí, doutor Brad Pitt! Eu sou de carne e osso, mas não sou humano. E eu não tenho sido humano há 200 anos. Se você quer, eu falei, não, gente, vamos devagar aí, porque não é por aí, né? A gente aqui na emergência, dá mais emergência, né? Sim. Eu tentava, não é esconder, mas eu nunca gostei dessa propaganda. São mais de 30 anos dublando alguns dos atores mais famosos dos últimos tempos. O George Clooney não era conhecido, veio uma série chamada Plantão Médico, We Are, e quando fomos dublar para a Globo, eu até ia fazer o Residente, o Carter, a princípio.
mas o departamento de elenco de dublagem da Globo, Mário Jorge, que também é dublador, a voz do Ed Murphy, chegou para mim e falou: Marco, eu acho que você está mal escalado nesse personagem dessa série, uma série nova que você fez teste. Eu acho que você tem a voz do pediatra. Eu ouvi a voz original do pediatra, ela é muito parecida com a sua. E aí tudo mudou. Eu comecei a dublar o George Clooney, que era um desconhecido, então para mim foi uma troca. Trocou o Residente pelo pediatra. Mesma coisa o Brad Pitt. Comecei a dublar ele num filme chamado Thelma e Louise, depois ele fez um outro e aí foram mantendo. Acabei fazendo os filmes, ele ficou famoso, ele não era tão famoso. Tem muitas fotos suas, muitos filmes, e aí você vai embora e eu vou sofrer muito. Tem atores que eu dublo, não vou dizer para você que eu não gosto de dublar eles, mas quando aparece filme deles eu já fico com o pé atrás, porque são atores difíceis de dublar, que tem uma interpretação que dividem palavras que nós não dividimos. Então na hora de você dublar dá um trabalho enorme. Um exemplo é o Hugh Grant. Ele divide as palavras, por exemplo, ele fala assim em inglês, it's impossible. Para nós fica estranho, é impossível. Ninguém fala assim na nossa língua. Então ele tem esse hábito, então a parte mecânica da dublagem dele, que é o sincronismo, não a parte artística, ela é trabalhosa. Então quando fala assim, ó, tem um Hugh Grant para você aqui, eu falo, nossa, tá bom, vamos lá. Agora você não vai sair desse hospital nunca! Toma! Pega! Toma isso! Toma! Maldito! Vem cá, seu desgraçado! Vem cá! Não puxa minha roupa! Não puxa! Mas que isso? A maioria dos dubladores profissionais passou por cursos livres, como a Universidade de Dublagem, dos irmãos Ulisses e Wendel Bezerra. Os dois atuam e dublam desde a infância, e há 10 anos Ulisses dá aulas sobre o ofício. O mercado, cada vez mais, precisa de talentos novos. É assim, você deve assistir em alguma emissora, aí você fala, conheço essa voz, conheço essa voz. Tanto o público como o distribuidor, ele quer o quê? Diversificação, para a voz não ficar enjoada, para o público não ficar enjoado daquela voz. Então precisa de novos profissionais. No país, ainda não existe uma faculdade voltada para esse mercado. A única exigência é ter registro de ator. No curso, os alunos têm aulas práticas, teóricas e de técnicas de dublagem. Você tem que interpretar e você ter essa disponibilidade de interpretar. Eu falo sempre assim, não é que você é ruim como ator, mas você tem que pensar que assim, na tela, uma interpretação que já foi construída, você tem que fazer igual. Então essa é a maior dificuldade. Então você passa toda essa experiência em como lidar com o texto, porque você não leva para estudar, você vai chegar na hora, você vai aprender os termos técnicos, se posicionar no microfone, como você faz o processo mesmo. Então você faz diariamente a aula, exercícios fazendo a dublagem. Eu me preparei 1 ano e meio, sem interrupção, um curso atrás do outro, até eu falar, bom, agora vou tentar me jogar para ver se eu consigo entrar no mercado de trabalho. Entrei no mercado de trabalho, quase 1 ano depois é que eu consegui ser contratada da Herbert, que era o meu ideal naquela época, né? A gente queria chegar na Herbert Richards. Mabel César é atriz e dubla desde 1996. No Brasil, é dela a voz de atrizes como Anne Hathaway e Catherine Zeta-Jones, e das personagens Minnie e Jessie, de Toy Story. Nos últimos anos, Mabel também tem se dedicado a dar aulas de dublagem. Eu sempre falo para os meus alunos que uma vez que eu entro no estúdio, é isso que eu ensino para eles, você entrou no estúdio, você botou o fone, o diretor falou, loop tal, ou anel tal, loop no Rio, anel em São Paulo. Quando começa a primeira cena, eu entro no meu mundo Matrix. Eu faço assim, ó, onde é, quando é, que época é, comédia, é drama, ela é gay, ela não é, ela é mãe, ela é jovem, ela é destra, ela é canhota, ela tem olho verde, ela tem olho escuro, ela fala com os olhos, ela não fala com os olhos, ela abre a boca, ela não abre a boca. Em 1 minuto, eu entro no meu mundo Matrix. É uma profissão muito bacana, porque eu posso fazer um anão, um gordo, um negro, um branco, um japonês, um alemão. Eu posso fazer muito mais do que eu, simplesmente com o meu corpo como ator. Por mais transformação que seja, eu jamais vou ser um anão, jamais vou ser um gigante. E a gente tem essa possibilidade, fora os desenhos. Então é muito divertido. O dublador, ele dubla qualquer obra. A gente não, eu só dublo desenho, eu só dublo filme, não, a gente dubla o que vier. Claro que tem as características de voz.
A minha voz é aguda, é relativamente suave, eu vou falar que é suave. Eu não posso fazer, imagine eu fazendo, não que eu não tenha capacidade de imitar, mas um negão grande. E aí, cara, pô! Assim, 5 minutos eu acabei minha voz. E você tem pessoas com esse padrão vocal. Então você utiliza aquelas pessoas. Então, de acordo com a sua característica de voz, você vai encontrando trabalho para o seu perfil. Ué, Linus, cadê o cobertor? Ulisses começou a dublar na infância e ficou conhecido como a voz de Charlie Brown, do desenho Snoopy, e de Shun, do Cavaleiros do Zodíaco, personagens que marcaram gerações e inspiram seus alunos. Para mim, sempre foi o sonho desde criança, né? Eu cresci ouvindo as vozes do Wendell, do Ulisses, de outros dubladores, né? Então, ou seja, foi Cavaleiros do Zodíaco, foi Dragon Ball Z, tudo isso, né? E assim, são heróis que a gente tem de criança, né? E agora, tendo a oportunidade de você, de repente, vai saber se você vai ser um herói para alguém ou querer tentar chegar ali, eu acho que é um sonho. Por exemplo, a minha voz, a gente chama voz branca. Você pode ter me ouvido um monte de filme, mas nunca você fala, é Ulisses. Só quem é fã de fato, aí você fala, não, é Ulisses. Mas tem vozes que você não reconhece na multidão, digamos assim. E tem voz, meu, é aquele cara, não tem como não ser. Isso é normal, isso é do dia a dia. Então, quanto mais branca ou mais neutra a sua voz, melhor é. Porque não fica marcada. Isso, quais são as intenções que tem aí? O que você vê? Você vê, ele é quase infantil, ele é um menino, enquanto ele é toda poderosa, ele é um menino. Não, ele é um menino maravilhado com ela. Só mais um pouquinho, não fale assim. Só mais um pouquinho. Por favor, não fale assim. Eu acho um absurdo, muito insistente, muito russo. Vai pra casa. Ótimo, muito bom. Vamos ouvir os dois? Não. Só mais um pouquinho. Daqui não passa. Por favor, não fale assim. Eu acho um absurdo, muito insistente, muito gentil, obrigado. E muito russo. Vai pra casa. Muito bom. Arrasou, gente. Em São Paulo, quem sonha em se tornar dublador tem a chance de fazer um curso com o filho do pioneiro da dublagem no Brasil. Herbert Richard Jr. dedica parte de seu tempo para ensinar uma profissão com que convive desde a infância. O segredo da dublagem está na musicalidade, de você ouvir diálogos como quem ouve música. Porque aí você consegue perceber todas as intenções, você usa as suas intenções musicalmente. Dublar é muito difícil. Dublar bem é mais difícil ainda. Dublar com precisão é muito, muito difícil. Você tem que ser um bom ator, antes de qualquer outra coisa. O dublador é o fantoche do boneco. É como se você tem que se deixar vestir pelo ator que você está dublando. É ele quem vai te vestir, não é você que veste ele. E você precisa entender muito dessa função, dessa atuação, para deixar isso acontecer, para ouvir uma fala e perceber qual foi a intenção que ele deu ali, o que ele está construindo, para você não destruir isso. Né? Você tá lidando com a coisa mais sagrada do ator, que é a voz. É o instrumento mais importante que ele tem.